Antes de iniciarmos, já se inscreva, deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. A escuridão abraçava a rodovia Presidente Dutra como um manto pesado naquela noite sem lua. No condomínio Portal dos Sonhos, em Guarulhos, a rotina noturna de Vicente, o porteiro da guarita principal, seguia seu curso habitual. Um café requentado, o zumbido baixo do rádio e a observação constante dos portões eletrônicos. Vicente era um homem de meia idade, acostumado à solidão das madrugadas. Mas naquela noite, uma inquietação sutil pairava no ar. Por volta das 3 da manhã, enquanto uma garoa fina começava a cair, Vicente notou algo incomum nos monitores. Uma figura solitária caminhava pela alameda principal do condomínio. Não era um morador. Vicente conhecia todos os rostos e veículos. A figura era alta e magra, vestindo uma capa escura que lhe ocultava o rosto e movia-se com uma lentidão quase espectral, como se flutuasse sobre o asfalto molhado. Vicente pegou o rádio e tentou contato com a guarita secundária, mas só obteve chiados como resposta. Uma falha na comunicação, pensou, embora uma ponta de apreensão começasse a surgir. Voltou a observar os monitores. A figura havia parado em frente ao bloco dos apartamentos de número 13, um bloco conhecido por estar parcialmente desocupado e envolto em histórias de antigos moradores que se mudaram às pressas, falando de ruídos estranhos e sensações de presenças invisíveis. A figura permaneceu imóvel por longos minutos, como se contemplasse a fachada escura do prédio. Então, lentamente, ergueu a mão em direção à porta de entrada. Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não havia luz acesa no bloco 13 e ele tinha certeza de que não havia registro de visitantes para aquela unidade. Decidiu sair da guarita. A garoa gelada lhe atingiu o rosto ao caminhar pela rua deserta. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo murmúrio distante do tráfego na Dutra. Ao se aproximar do bloco 13, Vicente percebeu que a figura não estava mais lá. A porta de entrada parecia intacta, trancada como de costume. Deve ter sido a minha imaginação, murmurou para si mesmo, tentando racionalizar o que vira. Mas a sensação de mal-estar persistia. Ao retornar para a guarita, olhou novamente para os monitores. Para seu horror, a figura estava agora parada em frente à sua própria guarita, olhando diretamente para a câmera. Mesmo com o rosto oculto pela sombra da capa, Vicente sentiu um olhar gélido e penetrante atravessar a tela. Um toque suave no vidro da guarita o fez saltar. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém ali. O rádio chiou novamente, e desta vez, em meio ao ruído estático, Vicente ouviu um sussurro fraco, quase inaudível. Está na hora. O pânico tomou conta de Vicente. Tentou ligar para a polícia, mas o telefone estava mudo. As luzes da guarita começaram a piscar erraticamente. Do lado de fora, a figura permanecia imóvel, a capa escura esvoaçando levemente na brisa fria. De repente, a porta da guarita se abriu sozinha, rangendo como um túmulo se abrindo. Uma corrente de ar gelado invadiu o pequeno espaço, trazendo consigo um cheiro forte de terra úmida e algo mais, algo indefinível e nauseante. Vicente recuou, tropeçando na cadeira. A figura adentrou a guarita. Mesmo sem ver seu rosto, Vicente podia sentir uma presença opressora, carregada de uma tristeza ancestral. A capa escura parecia absorver toda a luz ao seu redor, tornando o ambiente ainda mais sombrio. A figura estendeu uma mão esquelética em direção a Vicente. Ele fechou os olhos esperando o pior, mas o toque não veio. Em vez disso, ouviu-se um suspiro longo e sofrido, seguido de um som de passos lentos se afastando. Vicente abriu os olhos, a figura não estava mais na guarita. A porta estava novamente fechada e as luzes haviam parado de piscar. O silêncio retornou, mas a atmosfera pesada e sinistra permanecia. No chão, bem em frente à porta, havia um único botão antigo, feito de osso. Vicente nunca mais foi o mesmo. A visão da figura na madrugada chuvosa de Guarulhos o assombrou pelo resto da vida. Ele continuou trabalhando na portaria do Portal dos Sonhos, mas a solidão das noites nunca mais foi a mesma. A cada sombra que se movia, a cada ruído estranho,
Ele se lembrava da visita espectral e do botão de osso que guardava como um lembrete macabro da noite em que a morte pareceu lhe estender a mão na escuridão da Dutra. E às vezes, em noites de garoa fina, ele jurava ver, ao longe, a silhueta alta e magra parada em frente ao bloco 13, como se esperasse por algo ou alguém que nunca mais retornaria. Um vento gélido varria as ruas de Petrópolis naquela madrugada, trazendo consigo o cheiro úmido da serra e o murmúrio das árvores centenárias. Na portaria do antigo edifício espectral, seu Antônio, um homem corpulento de bigode farto e olhar cansado, lutava contra o sono. A noite seguia um ritmo lento e monótono, interrompida apenas pelo farol de um carro solitário ou pelo miado distante de um gato. Morador da cidade imperial há mais de 50 anos, seu Antônio conhecia cada lenda e cada história assombrada daquela parte da cidade. E o edifício espectral, com sua arquitetura imponente e janelas escuras como olhos vazios, carregava suas próprias histórias sinistras. De repente, um barulho sutil quebrou o silêncio. Um arrastar leve, quase imperceptível, vindo do elevador. Seu Antônio ergueu a cabeça, franzindo a testa. Quem estaria usando o elevador àquela hora? Consultou o monitor de segurança, mas todas as câmeras mostravam os andares vazios. O som se repetiu, um pouco mais alto, seguido por um murmúrio abafado. Um calafrio percorreu a espinha de seu Antônio. Não era um som mecânico, era algo orgânico. Pegou sua lanterna, as mãos levemente trêmulas. "Quem está aí?" perguntou, a voz ecoando pelo saguão frio. O único som que obteve como resposta foi um suspiro gélido, como se alguém estivesse bem próximo, expirando em seu ouvido. A luz da lanterna dançava pelas paredes empoeiradas, revelando sombras alongadas e formas indistintas. O cheiro no ar mudou, um odor úmido e terroso que seu Antônio não conseguia identificar, mas que instintivamente o fez recuar. A porta do elevador, enferrujada e rangente, começou a se abrir lentamente. A luz fraca do saguão não alcançava o interior da cabine, que permanecia mergulhada em uma escuridão densa. O arrastar se intensificou, acompanhado agora por um som de algo gotejando. Seu Antônio prendeu a respiração, o coração acelerado. Uma figura começou a emergir da escuridão. Não tinha forma definida. Era como uma sombra condensada, mais escura que a própria noite. Dela emanava uma aura de tristeza profunda, um sofrimento palpável que pairava no ar como uma névoa fria. O porteiro tentou gritar, mas a voz não saía. Seus pés pareciam pregados no chão. A sombra se moveu em sua direção, não com agressividade, mas com uma lentidão angustiante. Seu Antônio conseguiu distinguir vagamente um contorno humanoide, curvado e frágil. Um lamento baixo e arrastado ecoou pelo saguão, carregado de uma dor lancinante. Lentamente, a sombra estendeu uma das mãos. Não era uma mão como a de um ser humano, mas algo disforme, espectral. Seu Antônio fechou os olhos, esperando o toque gelado, o abraço daquela presença sinistra. Mas o toque não veio. Em vez disso, o lamento se intensificou por um instante, atingindo um pico de agonia, e depois começou a diminuir gradualmente. O cheiro úmido e terroso se dissipou, substituído pelo ar frio e inodoro da madrugada. Seu Antônio abriu os olhos. A porta do elevador estava novamente fechada. O silêncio havia retornado ao saguão, um silêncio ainda mais pesado e opressor do que antes. No chão, bem em frente ao elevador, havia uma pequena mancha escura e úmida. Ele se aproximou, hesitante, e abaixou a lanterna. Não era sangue. Era terra. Terra fria e escura, como a de um túmulo recém-aberto. A partir daquela noite, nada foi mais o mesmo para seu Antônio. O sono nunca mais veio fácil, e cada ruído noturno no edifício espectral o fazia estremecer. Ele nunca contou a ninguém o que viu, temendo ser taxado de louco. Mas todas as noites, ao percorrer os corredores escuros para sua ronda, ele sentia um arrepio na espinha ao passar pela porta do elevador. Sabia que em algum lugar nas profundezas daquele antigo prédio, algo sombrio e sofredor ainda residia, e ele, seu Antônio,
o porteiro de Petrópolis, era agora o guardião silencioso daquele segredo macabro. Às vezes, no silêncio da madrugada, ele ainda podia ouvir o leve arrastar e o murmúrio distante, lembrando-o de que a noite em que a sombra ascendeu do elevador nunca tinha realmente terminado. Meu nome é Paulo e eu sou porteiro há mais de 20 anos. Já vi de tudo nesse prédio. O edifício Solar dos Pinheiros, um gigante antigo de 13 andares no coração de São Caetano do Sul. Famílias brigando, amores nascendo, gente que se mudava sem deixar rastro. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi com o apartamento 1201 e a senhora Elara. A história começa há uns 10 anos, quando o 1201 ficou vago depois que a família Silva se mudou para o interior. O apartamento era um duplex enorme, sempre escuro, as cortinas sempre fechadas. Passou um tempo até que um dia, no final de uma tarde de outono, com aquela neblina fina começando a subir das ruas, ela chegou. Era a senhora Elara. Não parecia ter mais que uns 40 anos, embora seus olhos tivessem uma profundidade que me fazia duvidar da sua idade real. Era alta, esguia, com cabelos negros muito longos e pele tão pálida que parecia translúcida. O que mais me chamou a atenção, e me arrepio só de lembrar, era o vestido que ela usava. Era de um tecido preto, pesado, que parecia absorver a luz e se arrastava pelo chão, quase como um véu de noiva sombrio. E o cheiro, um cheiro estranho de terra úmida e algo doce, como flor de cemitério. Ela não falava muito. Entregou os documentos, pegou as chaves e subiu. No dia seguinte, uma equipe de mudanças veio, mas foi peculiar. Ninguém falava. Eram uns 3 homens corpulentos, silenciosos, que descarregaram caixas de madeira escura pesadíssimas. Lembro-me de uma em particular, com símbolos entalhados que eu nunca tinha visto, parecendo runas antigas. Um calafrio me percorreu. Eles se foram tão silenciosos quanto chegaram, e a senhora Elara desapareceu dentro do 1201. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. A senhora Elara nunca saía durante o dia. Nunca. Eu a via apenas à noite, invariavelmente depois da meia-noite. Ela descia o elevador, sempre com o mesmo vestido preto e aquele cheiro indistinto de terra e flores mortas. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, e ela parecia deslizar pelo chão. Eu notava que as luzes do hall pareciam tremeluzir um pouco quando ela passava. Uma noite, por volta das 3 da manhã, a senhora Elara desceu. Estava mais pálida que o normal, e seus olhos pareciam ainda mais profundos. Ela parou na minha guarita. Meu coração disparou. Ela nunca tinha parado para conversar. "Boa noite, Paulo", ela disse, e sua voz era um sussurro, mas estranhamente melodiosa. "A neblina está espessa hoje, não é?" Eu engoli seco. "Sim, senhora Elara, bastante." Ela sorriu, um sorriso estranho, que não alcançava seus olhos. Perfeita para uma caminhada. E saiu. Eu a vi sumir na névoa densa que envolvia as ruas de São Caetano naquela noite. Ela não parecia sentir frio. Os moradores começaram a estranhar. Ninguém nunca via a senhora Elara, a não ser eu. As entregas de correspondência e encomendas eram sempre recusadas ou jogadas sobre a porta. O consumo de água e luz do 1201 era quase nulo, o que era impensável para um apartamento daquele tamanho. Comecei a ouvir boatos, dos outros porteiros. O Marcos, do turno da noite, me contou que uma vez ouviu um som estranho vindo do 1201, como um lamento, um canto antigo que parecia vir de muito longe. A dona Vera, a síndica, chegou a ligar para o apartamento, mas ninguém atendia. Preocupada, tentou agendar uma vistoria, mas a senhora Elara nunca estava em casa durante o dia, e as poucas vezes que havia, ela educadamente recusava, dizendo que estava ocupada com os seus estudos. O mais bizarro começou a acontecer no jardim do prédio.
A vegetação começou a murchar ao redor da projeção do 1201. As folhas ficavam marrons, secas, mesmo com as regas diárias. As flores morriam antes de desabrochar. Parecia que a vida estava sendo sugada do solo. Uma madrugada, eu estava na guarita, quase cochilando, quando senti um frio intenso, mesmo com a porta fechada. Olhei para a câmera do hall e vi a senhora Elara descendo. Ela não estava de vestido preto. Usava uma camisola branca esvoaçante e seus cabelos estavam soltos, parecendo flutuar ao redor dela. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, e ela parecia deslizar pelo chão. Eu notava que as luzes do hall pareciam tremeluzir um pouco quando ela passava. Ela não parou na guarita. Foi direto para a porta de vidro, abriu-a e saiu para o jardim. Eu a observei, fascinado e apavorado. Ela caminhou até o centro do jardim, onde havia um antigo fachonário desativado. Lá, ela se ajoelhou e começou a cavar com as próprias mãos. Eu mal podia acreditar no que eu via. Quando ela se levantou, tinha as mãos sujas de terra escura e algo pequeno e brilhante nelas. Ela olhou para o céu, para a lua cheia que perfurava as nuvens da noite, e então olhou para mim através do vidro da guarita. Seus olhos não eram apenas profundos, eram negros, vazios, e brilhavam com um fulgor sobrenatural. Um sorriso curvou seus lábios, revelando dentes que pareciam um pouco mais longos do que o normal. Ela então se virou e caminhou de volta para o elevador, deixando para trás um buraco recém-cavado no jardim e aquele cheiro de terra e algo mais, algo doce e metálico, como sangue fresco. No dia seguinte, contei para Dona Vera. Ela me achou perturbado, mas quando fomos ao jardim, o buraco estava lá. Pequeno, mas estava. A senhora Elara nunca mais foi vista nem policiada. As luzes do 1201 permaneciam apagadas. Ninguém mais desceu de lá. A síndica, já exausta e preocupada, chamou a polícia. Eles arrombaram a porta. O apartamento estava impecável, limpo, vazio. Não havia móveis, apenas as marcas onde as caixas pesadas haviam estado. O cheiro de terra úmida e flores mortas ainda pairava no ar. A equipe de investigação não encontrou nada, nenhuma pista. Era como se a senhora Elara nunca tivesse existido, a não ser por uma única coisa. No centro da sala de lazer, no chão de mármore, havia uma pequena mancha escura, quase invisível. E ao lado dela, um pequeno objeto que o perito quase ignorou. Era uma moeda antiga, de cobre, com símbolos que eu reconheci das caixas que os homens silenciosos haviam carregado. Desde então, o 1201 está vazio. Nenhum inquilino se atreve a morar lá por muito tempo. Sempre que um novo morador tenta, eles reclamam do frio inexplicável, do cheiro de terra e da sensação constante de estarem sendo observados. E às vezes, nas noites de neblina espessa, juro que ainda consigo sentir aquele cheiro peculiar, e por um instante vejo uma sombra alta e esguia no topo da escada do 12º andar, deslizando silenciosamente, esperando a próxima madrugada para sua caminhada. Ainda sou porteiro no solar dos Pinheiros, e a cada noite, quando a neblina começa a descer sobre São Caetano, eu me pergunto onde a Dama da Neblina caminha e o que ela busca. E, sinceramente, prefiro não saber. Meu nome é Eliseu. Para a maioria, sou só o porteiro do noturno. Para outros, o vigia Eliseu. Tenho quase 60 anos e, se tem algo que aprendi nessa vida, é que nem tudo que a gente vê tem explicação. Passei a maior parte da minha vida em portarias e, acredite, já senti muito calafrio que não era do vento frio da madrugada. Mas o que aconteceu no Condomínio Celeste, isso foi diferente. Me fez duvidar da minha própria sanidade e ainda hoje, quando a noite cai, eu sinto um arrepio na espinha só de lembrar. O Condomínio Celeste é um prédio antigo, imponente, no bairro da Aclimação. São 20 andares de puro luxo, com aquelas sacadas que parecem espiar a cidade.
O pessoal que mora lá é do tipo que vive viajando, ou então é artista, desses que trabalham em casa até de madrugada. Eu gostava do Celeste. Era calmo, os moradores eram respeitosos, até que o senhor Jacinto, o antigo vigia noturno, se aposentou. O senhor Jacinto era um homem miúdo, quase invisível, mas tinha uma presença. Lembro-me dele me dizendo uma vez com aqueles olhos cansados: Eliseu, este prédio tem segredos, fique de olho. E, principalmente, não olhe para certas coisas por muito tempo. Eu ri na época, achei que era a idade falando mais alto. Que bobo eu era. O substituto do Jacinto chegou algumas semanas depois. Chamava-se Abel. Era um sujeito estranho, alto demais, magro demais, com olhos que pareciam não piscar e um rosto pálido, quase sem expressão. Ele vestia um uniforme impecável, mas parecia que o tecido não se ajustava direito ao seu corpo, como se estivesse apenas pendurado ali. Quando Abel apertou minha mão pela primeira vez, a sensação foi de segurar um galho seco e gelado. Ele nunca sorria. Nunca. Boa noite, Eliseu. Sua voz era monótona, quase um sussurro. Fico feliz em trabalhar aqui. Há uma quietude interessante neste lugar. Eu tentei ser amigável, mostrar-lhe a rotina, o painel de câmeras, os pontos cegos. Ele apenas assentia, sem uma palavra, absorvendo tudo com uma atenção quase perturbadora. Notei que ele tinha um hábito estranho. Ficava parado, olhando fixamente para os monitores, mas seus olhos pareciam perfurar a tela, como se estivesse vendo algo que eu não via. Os dias viraram semanas e o comportamento de Abel se tornava cada vez mais peculiar. Ele não parecia precisar dormir. Chegava no meu horário de saída e eu o encontrava exatamente na mesma posição em que eu deixei, olhando os monitores. Nunca o vi comer ou beber. O café da portaria ficava intocado. Os primeiros sinais de que algo estava errado vieram dos próprios moradores. O Dr. Almeida, do 15º andar, começou a reclamar de barulhos estranhos vindo do duto de lixo. Um arranhar, um sussurro, às vezes um riso abafado. Ele dizia que parecia que alguém estava lá dentro, tentando sair. Eu verificava, claro, duto de lixo vazio, como sempre. A dona Carmela, do 18º andar, uma senhora muito religiosa, começou a reclamar que as luzes do seu corredor tremulavam de forma estranha durante a noite e que ela sentia uma presença gelada quando abria a porta do elevador no seu andar. Ela estava ficando nervosa e eu tentava tranquilizá-la, mas no fundo eu mesmo sentia algo diferente no ar do condomínio Celeste. Abel, por outro lado, parecia cada vez mais à vontade. Era como se ele estivesse se adaptando ao prédio, ou o prédio a ele. Eu o via fazendo suas rondas noturnas, mas de uma forma que me dava calafrios. Em vez de andar, ele parecia deslizar pelos corredores. Seus passos não produziam som algum. As câmeras o mostravam movendo-se com uma fluidez sobrenatural, quase como um fantasma. E as luzes dos corredores pareciam piscar levemente quando ele passava. Uma noite, eu estava no meu intervalo, tomando um café na copa da portaria. De repente, ouvi um som. Não era alto, mas era um som úmido, como algo se arrastando em uma superfície pegajosa. Olhei para o monitor da câmera do hall principal. Abel estava lá, parado em frente ao espelho do hall, que tinha uma moldura dourada e antiga. Mas ele não estava apenas se olhando. Ele estava tocando o próprio reflexo. E o reflexo estava se movendo de forma independente. Era como se a imagem no espelho estivesse viva, mas não reproduzindo os movimentos de Abel. O reflexo estava com uma expressão de dor, contorcendo-se, enquanto a mão de Abel no espelho parecia apertar o pescoço de sua própria imagem. O som úmido que eu vi parecia vir dali, um som de carne sendo esmagada. Eu derrubei a xícara de café. O barulho fez Abel virar a cabeça. Seus olhos, antes sem vida, agora brilhavam com uma luz avermelhada. E ele sorriu. Não era um sorriso humano. Era um sorriso largo demais, com dentes finos de pontudos que nunca tinham estado ali.
Aquele sorriso rasgou seu rosto pálido e revelou algo que não é deste mundo. Eu congelei de medo. Ele voltou a olhar para o espelho e a imagem em seu reflexo parou de se contorcer, ficando imóvel, com uma expressão de desespero congelada. Abel então passou a mão sobre a superfície do espelho e a imagem dele lá dentro desapareceu, sendo substituída por um brilho fugaz. Ele se virou e caminhou para a sala de monitores, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite mal consegui respirar. Eu não contei a ninguém. Quem acreditaria? Eu não queria ser internado. Comecei a observar Abel com um terror crescente. As coisas só pioraram. Os moradores começaram a relatar apagões momentâneos nas câmeras de seus próprios interfones. Eles diziam que, por uma fração de segundo, viam uma figura alta e esguia, com olhos brilhantes, espreitando em seus corredores, mesmo quando não havia ninguém. O cheiro no prédio também mudou. Começou a aparecer um cheiro doce, mas enjoativo, como flores em decomposição, e algo mais, algo metálico, como sangue seco. Uma madrugada, o alarme de incêndio disparou no 19º andar. Eu chamei os bombeiros. Quando eles chegaram, vasculhamos o andar. Não havia fumaça, nem fogo. Mas, em frente à porta do apartamento 1903 do Sr. Carvalho, havia uma poça de um líquido preto e viscoso, com um brilho quase imperceptível. O cheiro metálico e podre era fortíssimo ali, e no meio da poça, um pequeno brinquedo de pelúcia queimado, de uma criança, que o Sr. Carvalho não tinha. Ele estava branco de pavor. Disse que sentia a presença de Abel no apartamento o tempo todo. Naquela mesma noite, eu estava observando as câmeras. Abel estava no 20º andar, o andar da cobertura, onde ficava a piscina e a academia. Ele parou em frente à porta da academia, que estava trancada. Eu vi ele levantar a mão. Não havia fechadura eletrônica ali. A porta era de vidro, e eu vi ele deslizar a mão pela superfície do vidro, e o vidro pareceu ondular, como água, e ele passou por ele, como se a porta não existisse. Meu coração saltou pela garganta. Ele não era humano. Fiquei petrificado observando a câmera dentro da academia. Abel estava lá dentro, parado no centro, olhando para o espelho tetudo. As luzes da academia começaram a piscar freneticamente. O som de lamentos e gritos distorcidos ecoavam no monitor. Abel estava fazendo algo. Ele levantou as mãos para o teto, e os espelhos do teto começaram a escurecer, a formar nuvens escuras dentro deles, e dessas nuvens eu vi mãos esqueléticas tentando sair, arranhando a superfície do espelho. De repente, a imagem congelou na tela. A câmera da academia parou de funcionar, e então todas as câmeras do 20º andar se apagaram. Eu liguei para a empresa de segurança, mas eles disseram que não havia problema com o sistema. Liguei para o síndico. Ele disse que o Abel é um funcionário exemplar e que eu deveria estar cansado. Eu sabia que não estava. Na manhã seguinte, Abel estava na portaria, como se nada tivesse acontecido. Seus olhos novamente, sem brilho. Ele estava intacto, mas a piscina da cobertura estava vazia. A água havia evaporado, e o chão ao redor da piscina e dentro da academia estava coberta por uma fina camada de uma substância preta, pulverulenta, que cheirava a enxofre queimado. O síndico tentou culpar um vazamento, mas eu sabia a verdade. Eu sabia que Abel não era um vigia noturno comum. Ele era um tipo de coletor, um portal que usava o espelho e a noite para absorver algo, para alimentar algo. Uma semana depois, Abel simplesmente não apareceu para o turno. Ninguém o viu sair. Não havia rastros. O apartamento dele, que ele dizia ter no bairro, estava vazio quando a polícia verificou. Era como se ele tivesse se dissolvido na névoa da noite. Desde então, o condomínio Celeste nunca mais foi o mesmo. As reclamações de sons estranhos e presenças sombrias diminuíram, mas nunca pararam de vez. As luzes do 19º andar ainda tremulam, e às vezes, quando estou sozinho na madrugada, no silêncio pesado da portaria, juro que ainda consigo sentir aquele frio gelado e o cheiro doce e metálico que ele trazia consigo.
E por um breve instante, na reflexão dos vidros da portaria, eu vejo um sorriso que não pertence a este mundo, com dentes finos e pontudos demais. Eu continuo sendo o porteiro do noturno, mas agora, quando a noite cai, eu evito olhar para os espelhos do hall por muito tempo. E eu me pergunto, para onde ele foi? E o que ele coletou naquela noite no condomínio celeste? E quem será o próximo a cruzar seu caminho?